Bom dia, tudo bem com vocês? Então, eu sou Luísa Hiromi Tanaka, professora sênior de Respira Vida, Breathworks, aqui no Brasil. Bom dia, Tete, bom dia, Nízia. E aí, professora também dos programas, né? De Mindfulness e Compaixão para o estresse, para a saúde. E então todas as terças-feiras, né, nesse horário, mais ou menos das 7h30 até mais ou menos umas 8h05, estourando, né, 8h10, estamos aqui. E então espero que vocês estejam bem aí. Então vamos, enquanto as pessoas vão chegando, né, então nós fazemos mais ou menos, né, uns 15 minutos aí de uma conversa conectada com as nossas práticas, né? Então é sempre importante. Bom dia, Limar. É sempre muito importante, né, que toda essa nossa conversa ela vire uma experiência da prática formal, né? E bom dia, Sil. E então a prática formal e a prática informal, que significa mindfulness na nossa vida diária, né? Então sempre conectado, porque mindfulness ela é o cultivo da consciência do que está acontecendo no momento presente. Então o que nós estamos treinando aqui é de trazer mentalmente, né, algo que possa se conectar na sua própria experiência, dos seus sentidos durante a prática formal, que é a prática da quietude, né, do silêncio. Então, é no silêncio que a gente percebe muito mais, né? Então, vocês já viram que no silêncio acontece muita coisa, né? Então, o silêncio externo acontece muita coisa, parece que não é nada, né? Não está acontecendo nada, está tudo em silêncio. Então, ali que quando esse silêncio interno, elas se interagem com com o externo, né? Com esse silêncio externo, a gente vai descobrindo muito mais coisa. Então, quando eu estou falando isso, é um convite para experimentarmos o silêncio, né? Então, então vamos experimentar o silêncio durante 1 minuto, veja o que acontece, né? Então, no silêncio, qualquer barulhinho, né? Parece que desperta, opa, o que é que está acontecendo aqui, né? E às vezes no barulho, na agitação, a gente nem percebe o que está acontecendo de fato, externamente, porque nem escutamos, né? Tanto é um barulho que sobrepõe ao outro, e assim acontece com a nossa mente também, né? O quanto de barulho nós estamos tendo, né? O barulho vem pelos pensamentos, né? Também muito barulho. Mas aí nós realmente temos mesmo que silenciar a mente para realmente escutar, né? Verdadeiramente escutar internamente, né? E hoje, eu estava pensando assim, quando falamos bastante de cultivar a paz interna, né? E depois como cultivar, medita aí, né? Que você vai descobrir, né? Essa paz interna. Também, sim, mas de como estamos meditando, né? Talvez sim. Então eu acho que é muito importante que a gente vá aproximando um pouquinho do que significado dessa paz interna, né? A paz interna ela está muito ou totalmente associada à leveza, à serenidade, né? Então isso é o quanto que nós vamos percebendo, né? A leveza. Então isso significa que nós estamos mais
mais calmos, né? Essa calmaria, essa tranquilidade, ela também tem uma coisa assim, ai, parece que eu tô mais em paz, né? Vocês já viram isso em vocês? Todos nós temos isso, né? Agora, só que muitas vezes confundimos isso em mindfulness, em atenção consciente, que nós levamos a paz como ausência, né, de problemas, né? Não tenho problemas, nossa, eu tô super em paz, né? Tá tudo indo muito bem, ninguém tá doente, então eu tô super em paz, né? Tudo bem, mas a nossa vida é assim? Não, né? Nem sempre, né? Aliás, ela vai um somatória de muitos problemas, mas muito mais de como nós nos relacionamos com isso, né? Então, talvez associar a paz, né, com a ausência de problemas não seja uma boa, e sim associar a paz com a leveza, a serenidade, né? Eu esqueci de fechar a porta aqui. Desculpa, tá, gente? Vem aí vários sons aí, faz parte também da nossa prática, né? E, enfim, e aí, como que eu... não, Luísa, mas espera aí, quando você tem muito problema, como é que você vai achar paz nisso? Esse é o nosso treino aqui, né? Como é que nós podemos nos aproximar daquilo que vai tirando a gente, né, da paz. Você vai percebendo que nós vamos ficando mais pesados, né? E o mais pesados não é ir na balança, né? Ir na balança e falar, nossa, né, quantos quilos eu engordei. Não é isso, porque eu ganhei, né, de quilos. Não é isso. Né? Então, a leveza, ela vem muito mais quando nós estamos falando da paz interna, nós estamos falando sobre a paz mental, né? E que leva à paz emocional e a sensação de leveza, né? E aí, uma das coisas, né, que nós podemos perguntar é o que está nos tornando, tirando da paz interna, né? O que é que nós estamos acrescentando, que estamos trazendo muito mais peso à nossa mente, às nossas emoções. E sempre com muito cuidado, muita bondade, né? De não vir como uma cobrança, e sim como uma exploração, né? E explorando um pouquinho mais, talvez possamos chegar que o que leva a nós pesarmos muito mais mentalmente, né? Tirar essa leveza, o que é que nós estamos acrescentando, né? E pode ser que 99% seja o medo, né? Então, quando falamos de medo, parece que é aquela coisa assim do leão pegar você e comer, né? Mas essa sensação nós temos, né? Mas é o medo, medinhos, receios, né? Tudo bem, são palavras, mas a sensação é de um medo. E isso eu lembro, assim, quando eu estava na adolescência, né? Eu lembro quando eu era bem jovem, eu tinha muito medo de ser criticada, de não agradar. Tinha muito... Por isso que muitas coisas eu não queria enfrentar, assim, em público, né? Mas quem nunca, né? Outra coisa também eu lembro bem, assim, o quanto que eu tinha muito medo das pessoas queridas, como meus pais, né, minhas irmãs e as pessoas mais próximas, enfim, da família, que eles morressem, né? Ai,
Só de pensar que ia morrer, não quero nem saber disso, né? Que eles nossa, vão adoecer, nossa, nem quero. Eles vão envelhecer, nossa, não quero nem pensar nisso, né? E daí hoje, com meus 68 anos, assim, a gente fica, nossa, o medo de envelhecer, o medo de ficar doente, o medo de morrer, assim, aquele medo que a gente tinha, né, dos nossos pais morrerem ou ficarem doentes, adoecerem, vem assim pra gente, né? Então o medo, ela tá muito ligada ao ego, né? Porque o eu, né? Eu não quero, né, me sentir sozinha ali ou sem assistência, sem apoio deles, né? Quando jovem. E daí vem agora para mim, eu não queria envelhecer. Então, quer dizer, sempre o eu, né, me protegendo. Então, o medo é uma coisa que não é problema. A questão do medo não é nenhum problema, porque ela acontece mesmo, né? É natural que isso aconteça. E o medo, ela vem muito como uma proteção para nós, né? Imagina se não tivéssemos medo das coisas, né? Mas o problema é quando cria problemas. Então, não é, eu não tenho problemas, então estou em paz, né? Eu tenho problemas, nossa, tirou a minha paz, né? Não, o medo, né, de que aconteça algo que eu não quero. E daí isso me faz ficar realmente mais pesada, assim, né? Então, não tenham medo do medo, que o medo tá aí para nos proteger. Agora, o grande problema é quando o medo vira problema. Então, muitas vezes, assim, o que leva a gente a ter medo das coisas, né? É trazer assim, o passado, né? Muitas vezes, para o presente, né? Assim, meu Deus do céu, né? Eu tenho medo de, sei lá, que aconteça alguma coisa que já aconteceu e aí eu não quero que isso aconteça, e vou me protegendo, né? E daí, né? Criando aquele controle. E aí vai dizer, não, que medo. Então, tá bom, esse é o medo que leva a gente muitas vezes a se deprimir, né? Parece que eu quero me proteger. Se acontece isso, se acontecer aquilo, já aconteceu uma vez e tal. Então, quando esse medo já começa a virar não proteção, mas muito mais peso, né? Então daí vamos ver o que é isso. Não. Aí vem o medo do futuro, né? Porque, né, jovens têm certos medos, adultos têm outros medos, bom, ainda cada fase tem um tipo de medo, né? E daí, eu, né, depois de uma certa idade, a gente tem alguns outros medos, medo de cair, de ficar, sei lá, numa cama, depender de alguém e tal, né? Com a aposentadoria que a gente não ganha quase nada, e agora? Né? A gente gasta mais agora, né, do que ganha, enfim, aí começa a ter... Então, o tempo todo, nós somos realmente com medo de alguma coisa. Mas a grande questão do Mindfulness quando eu estou no momento presente, esse medo diminui. Então, isso é uma experiência para vocês realmente experimentarem, né? Será que é verdade mesmo que a Luísa está falando, né? Então, se eu estou no momento presente, agora, nesse momento, né? Estou com medo do quê? Nessa hora, agora, né? Não sei do que eu... Não precisamos procurar o medo, né? Mas assim, eu tô com medo de alguma coisa que eu necessito nesse momento, né? Estou aqui me percebendo, né? Então, eu não é um medo de... não tenho medo de nada agora, né? Pode ser dos próprios pensamentos, de repente, né? Os pensamentos estão aqui nessa presença agora. Nossa, eu estou com medo de pensar no meu medo. Pronto, né? Então, daí, estou percebendo esse medo chegar aqui, agora. Né? Os pensamentos que me vêm e que vão dando mais peso, né?
no aqui, no agora, né? Esse aqui tá me pesando, esse pensamento, mas ai, que bom que são só pensamentos, não é uma realidade. Então, quando eu trago para a presença, eu posso escolher, eu posso manejar, né? A partir do momento que eu me percebo com medo de algo, percebo meus pensamentos que vão me sobrecarregando, né? Durante a nossa prática meditativa, por exemplo, né? Então, como é que nós podemos nos tornar mais leves, né? Estar realmente presente com esse medo, né? Então, dentro das práticas das raízes budistas que vem do mindfulness não afaste o medo, né? Somente perceba e traga para você e cuida, né? Então, o Buda, né, ele dizia assim, que o medo que você evita é o medo que te controla, né? Então, veja se essa frase faz sentido para vocês na sua própria experiência. O medo que você evita é o medo que te controla. Então, muitas vezes evitamos olhar para o medo, né? Quando evitamos, ele vai ganhando mais poder, mais força e ele quer a nossa atenção, né? Muitas vezes, né? Então, como que podemos lidar com medo, né? Quando a gente percebe isso, porque muitas vezes evitamos. Eu percebo. Como é que eu posso enfrentar esse medo? Trazendo esse medo, né? Do que exatamente eu tenho medo? Traz o medo aqui e faz deixa eu ver. Como que eu posso trazer mais leveza para esse medo, né? Qual é a probabilidade disso acontecer, desse medo acontecer, né? Como que eu posso ir me preparando para poder cuidar desse medo, né? E vamos. Nesse silêncio mental, de realmente olhar para o nosso medo de uma forma mais tranquila. Então, trazer a leveza no medo, né? Então, medo de envelhecer, medo de adoecer, medo... tudo bem, porque isso é normal, né? Que aconteça. Então, muitas vezes o medo vem daquilo que eu não posso controlar, né? Então, é isso, é o medo que você evita, é o medo que te controla, isso, né? Não posso controlar isso, e isso vai me acrescentando muito mais sobrecarga, né? Então, eu escutei uma coisa que eu achei até engraçado, é assim, se você tem um problema, você tem um problema que tem solução, então, qual é o problema? Você tem um problema que não tem solução? Então, qual é o problema, né? Então, realmente, é verdade, né? Tem solução? Tem, então. Né? Como é que a gente pode trabalhar com isso de uma forma... Né? Isso vai trazendo um pouco mais de leveza, né? De humor, né? Então, se não tem solução, por que você quer controlar isso, né? Aí vai te dando mais medo. Então, vai vindo o medo do medo, né? Na verdade, de tentar controlar o medo, né? Então, é isso. Como trazer, né, a paz interior, né? Então, a paz interior, ela é muito complexa, né? Não, Luísa, então se eu tirar o medo, tiro tudo, eu fico em paz. Não sei, experimentem e vejam, né? Mas vai com calma, com só umas coisinhas assim, pouquinho de pouquinho, tá? Mindfulness é isso. Coisas bem pequenininhas do nosso dia a dia, vai acrescentando pouquinho em pouquinho, né? Aí vai ficando mais forte. Então, vamos fazer a nossa prática trabalhando isso, né? Às vezes vêm os pensamentos, muitas vezes, né? De um certo medinho, de algo que também pode gerar um pânico, né? Então, o medo que a gente quer controlar, né? Ele vai sobrecarregando, vai gerando pânico. Agora, aquele medo que é consciente, onde eu posso trazer e sentir no corpo, né? Esse medo.
como é que eu sinto, vou cuidar, né? Cuidar dos pensamentos. Então, isso vai virando informação pra gente, né? Esse medo se transforma em algo que é uma informação. Ah, aqui, medo de sentir dor no corpo, né? Medo, deixa eu ver, como é que é isso? E aí vai trazendo isso mais para perto da gente. Então, vamos fazendo essa prática de sentir essa presença, de realmente estar nesse momento presente. Trazendo a sua presença agora, silenciando o corpo. Silenciar o corpo é menos desafiador do que silenciar a mente nesse momento. Então, a consciência do corpo. Como podemos trazer mais leveza para o seu corpo agora, nessa postura. Se tiver alguma dor, algum desconforto, uma tensão muscular ou tensão mental que vai levando a alguma sensação de peso no corpo. Agora, aos poucos, notando como está a sua respiração. Mais sobrecarregada, mais leve. Não precisa controlar a respiração, somente notar. E o peso do corpo. Veja se pode ir se entregando um pouquinho mais à superfície. Confia no seu corpo, confia nesse momento, nessa sua presença. Confia na respiração. Confia nesse espaço onde você está agora, espaço externo, o seu espaço interno. E vamos iniciando a nossa prática. Notando a postura mental. Se notar muitos pensamentos, uma agitação da mente ainda, está tudo bem. Somente notar. Deixar que os pensamentos estejam aí. E trazendo a toda a sua atenção agora para as suas sensações. As sensações no corpo. Aproximando-se do seu desconforto agora. Sem fazer nenhum tipo de esforço.
Talvez o desconforto da postura ainda. Ver a sua necessidade de se acomodar um pouquinho mais. A necessidade que o corpo está dizendo para você agora. Alguma parte mais tensa. Somente observar e intencionalmente ir soltando, se for possível para você. Sempre aos pouquinhos. Talvez um receio de soltar, porque talvez soltando a dor vai aparecendo com mais clareza. Então, um coração compassivo, amoroso para você agora, corajoso, de soltar com a respiração. O que o meu corpo necessita agora. Notando os tipos de pensamentos, os pensamentos que estão vindo. Respirando com os pensamentos, soltando à medida que expira. Soltando as preocupações, os receios, os planejamentos, com uma respiração impregnada de bondade, de amorosidade para você. Notando a sensação desse peso. E aos poucos, notando o seu rosto, a sua face. Veja se pode torná-los um pouquinho mais leves. Talvez soltando um pouquinho mais a musculatura do seu rosto. Colocando um leve sorriso nos lábios. Talvez possa permitir soltar um pouco mais a musculatura da região dos maxilares, da mandíbula, dessa região da mastigação. Quando estamos com certo receio das coisas, das situações, preocupações, apertamos os dentes sem querer. Talvez ao soltar um pouco mais, perceba um pouquinho mais de uma sensação mais dolorida, mais pesada talvez. E as sensações mudam momento a momento. Deixando que a língua simplesmente repouse sobre ou dentro da cavidade bucal, em algum ponto. Relaxando um pouco mais a garganta, à medida que a língua descansa. E agora, vamos aos poucos, indo em direção aos nossos olhos,
trazendo leveza no seu olhar, deixando que as pálpebras repousem sobre os seus olhos. Talvez direcionando o olhar lá para a linha do horizonte, fazendo aquele olhar lá longe, um olhar perdido, um olhar mais relaxado. Assim, esse olhar que podemos treinar agora e levar para o nosso dia a dia, sem precisar endurecer o olhar. Direcionando o olhar para baixo agora. Veja se eles podem descansar. Veja se há uma sobrecarga atrás do pescoço, os ombros, as costas. Especialmente aí na região superior das costas. Veja se você pode suavizar um pouquinho mais toda essa região. Veja o que acontece quando focamos a atenção gentil e amável nessa região. Naturalmente, o próprio corpo vai relaxando um pouquinho mais. A tendência é de ir soltando. Notando a sua respiração. Veja se à medida que suaviza a musculatura do corpo, à medida que vai notando um pouquinho mais do corpo relaxado e a sensação de leveza, o que acontece com a respiração? Talvez um pouquinho mais lenta, um pouco mais profunda. Se não sentir, está tudo bem. Somente notando o que estiver presente aí nesse momento na respiração. Agora aos poucos, direcionando toda a sua atenção e descansando no seu abdômen, sem forçar, somente observando o movimento da respiração aí no abdômen. Talvez um leve massagear dos órgãos internos, que a maioria dos nossos órgãos e vísceras estão aí nessa região do abdômen, sendo massageada pelo movimento da respiração amável, gentil para você. Naturalmente, respirando. Lembrando que não se trata de pensar na respiração, mas sentir diretamente no seu corpo as sensações. E agora, respirando um pouquinho mais profundo e lento, e à medida que expira, o convite de soltar o corpo inteiro, enquanto o ar também vai saindo do corpo. E aos poucos, notando os seus apoios, apoio das mãos, dos pés, o apoio das nádegas, das costas, confiança onde você está agora, internamente e externamente, notando a sua própria presença.
talvez possa notar uma sensação de calma, de paz, serenidade à medida que solta, mentalmente, emocionalmente, soltando o corpo. O que eu estou fazendo para que eu possa aliviar o peso, a sobrecarga, e o que eu posso fazer para aliviar essa sobrecarga agora. Um tesouro que está dentro de você. Soltar. E aos poucos, vamos terminando a nossa prática. Somente escutando. E aos poucos podemos ir nos movendo com essa leveza que acabamos de cultivar. Fazendo os movimentos que o corpo necessitar agora. Então, abrindo os olhos por último e muita gratidão. Que possamos cultivar no nosso dia a dia a leveza,